Bonjour, je suis le pirate Barbarala e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os parasitas do adventismo, né? Ou aqueles que precisam parasitar o adventismo para sobreviver. E o que seria essa expressão? O que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto, eu já peço que se inscreva no canal aqui, assine as notificações, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu vou estar falando um pouco sobre essa questão. Na página inicial do canal tem um curso de teologia, pagamento único. Caso queira conversar comigo, fazer parte de alguma coisa, só entrar em contato comigo. Meu telefone se encontra no meu Instagram, Adolfo Clay. E tamo junto aí. Caso queira fazer alguma doação, descrição aqui. Pix na descrição. O que é o parasita do adventismo? Primeira definição de parasita. Parasita é aquele ser que ele suga o seu hospedeiro. Então, você tem solitárias, carrapato, você tem aqueles seres que eles se grudam em outro ser e eles tiram a vitalidade deles. Então, para o parasita viver, ele precisa tirar a vida de alguém, de outro ser. Esse é o parasita. O carrapato é um bom exemplo. Como é que o carrapato sobrevive? Ele gruda no hospedeiro, chupa o sangue desse hospedeiro e se multiplica e traz doenças, mata o hospedeiro. O Venom, o simbionte, quando ele entra no ser humano, ele até traz alguns benefícios, né? Ele deixa mais forte, isso porque ele protege o hospedeiro, mas aos poucos ele mata o seu hospedeiro, né? Então o Ed Brock, várias histórias do X-Men, ele morre. Então por isso que o simbionte é chamado de parasita, porque ele suga, né? Por mais que o simbionte em algumas histórias ele prolonga a vida de Ed Brock, mas aos poucos ele vai matando o Ed Brock. Então, esse é o parasita. E no meio apologético, existem o meio apologético que nós vivemos atualmente, ele é parasitário. Porque você vai olhar para certos grupos apologéticos, certas pessoas, a vida deles é falar mal do adventismo. A vida deles é falar mal do adventismo. Cara, eles acordam de manhã cedo prontos para falar mal do adventismo. Pronto para falar mal de adventista. Eles não estão aqui querendo pontuar, o adventismo, eu não concordo com o adventismo por causa disso. E vai fazer outra coisa. Não. Hoje eles falam isso, amanhã eles falam aquilo, a mesma coisa, ou outra coisa, e a vida deles é isso. Por quê? Quando você vai olhar pro cara, ele só fala mal, ele só vai falar de adventista grande. Ele não vai falar do cara que tem 1000 inscritos, do cara que tem 100 inscritos, do cara que usa tapa-olho. Ele não vai falar desses caras. Ele vai falar do cara que tem 200 mil inscritos. Ele vai falar do cara que tem 100 mil inscritos, 50 mil inscritos, 2 milhões de inscritos, 500 mil inscritos, 300 mil inscritos. Ele não fala dos pequenos, ele fala dos grandes. Por quê? Porque são esses que dão vitalidade para o seu próprio conteúdo, para o seu próprio canal. Então você vai ver muitos canais, por exemplo, que mencionam muito o Rodrigo Silva. Mas por que esses canais eles não mencionam, por exemplo, qualquer outro teólogo adventista? Não, tem que ser o Rodrigo Silva. Porque ele está na mídia. Eles estão o quê? Parasitando. Eles estão sugando a visibilidade. Em que sentido? Se o cara colocar assim, aqui no Brasil, Gerhard Haase. Quem é Gerhard Haase? A maioria das pessoas não vai saber, mas ele foi um importante teólogo, ele foi e é um importante teólogo adventista. Mas por que o cara não menciona? Porque ninguém conhece. Então não tem o que sugar de visualização. Agora, põe Rodrigo Silva aí. Você vai ver um monte de apologista falando. Um monte de nego falando. Por quê? Porque é necessário parasitá-lo, porque ele tem visualização. Ele tem visibilidade. Ele dá vitalidade para esses canais. Então veja que se esses apologistas, se o adventismo deixasse de existir hoje, se, tipo assim, todos os adventistas da face da Terra fossem arrebatados hoje, esses canais fechariam, porque eles precisam, eles necessitam parasitar o adventismo. Entende? O parasita sem hospedeiro, ele não sobrevive. Ele não sobrevive. E essa é uma questão muito importante. Por quê? Você tem pessoas que entram nesses canais achando que eles estão fazendo uma apologética séria, achando que eles estão informando as pessoas, e não. Eles estão sendo canal de fofoca, eles estão parasitando, eles não estão contribuindo, eles estão desinformando.
pessoas, não para se tornarem adventistas. Não estou pedindo para ninguém se tornar adventista aqui, pô, pelo amor de Deus. Não estou pedindo para você se tornar adventista. Só que entenda o seguinte, você está combatendo o adventismo porque você acredita de fato que o adventismo é o que é e vai fazer sua vida, vai fazer seu corre, vai pregar o evangelho, ou você está parasitando o adventismo por causa das visualizações, porque ele é necessário para que o seu canal tenha engajamento. Essa é uma questão importante. E é por isso que cada 10 vídeos de canais apologéticos, 7 vai ser sobre adventismo. Por quê? Porque o adventismo traz visualizações. Eles precisam parasitar, é uma questão de sobrevivência. Isso eu estava até falando, comentando, conversando em um grupo. E é isso. E a questão é, não você como adventista, você não precisa se preocupar com isso. Mas, muitas vezes você cai num canal desses parasitas e você acha que eles estão trazendo algo grande. Não, eles só estão parasitando o adventismo. Vou mencionar, por exemplo, o nome de um canal hoje, que ele é um parasita do adventismo. Congresso MV. Congresso MV, ele, por natureza, ele precisa parasitar o adventismo. Você vai ver sempre o Daniel Silveira descendo a lenha na igreja. Por quê? Porque ele necessita disso. Se ele não falar de adventismo, se ele for pregar o evangelho puro e simples, o adventismo puro e simples, o canal dele não tem visualização. Então ele precisa falar mal da liderança, ele precisa falar mal da organização, ele precisa descer a lenha nos teólogos, ele precisa... Porque se ele para de fazer isso, e ele só vai defender aquilo que ele fala, aquilo que ele pretende, né? Agora ele defende o uso da barba, do véu, do monte de coisa, ele deixa de existir, o canal dele deixa de crescer. Na verdade, o canal dele não é tão grande com relação ao... se a gente for olhar nos meios dos canais de pessoas adventistas, o canal dele não é grande. Entendeu? O canal dele não é grande. Então, o que acontece? Se ele parar de falar mal da igreja, ele deixa de existir. Deixa de ter relevância. Então ele necessita parasitar. Existem outros canais, grupos apologéticos, que são exatamente dessa forma. E, curiosamente, volta e meia, eles acabam citando Daniel Silveira do Congresso MV. Por quê? Por quê? Entende? Porque é necessário, eles necessitam. É necessário. Por que vão falar do Rodrigo Silva, do Leandro Quadros, Michelson Borges? Porque são grandes, precisam parasitar. É necessário para eles. Entende? Por exemplo, eu preciso ficar falando de Batista aqui, falando mal da Igreja Batista, ficar falando mal da Assembleia de Deus? Não preciso. Porque eu gero meu conteúdo. Eu gero meu conteúdo. Inclusive, eu já tive muitos vídeos falando mal de um grupo, né? Eu excluí todos eles, né? Falando mal de um determinado grupo apologético. Eu estava parasitando esse grupo. Né? Toda vez que eu postava um vídeo sobre aquele grupo, vinha enxurrada de comentário, visualização, pô, e você vicia nisso aí. Só que meu trabalho é muito maior do que isso. O Barba Rala foi criado só pra zoeira, né? Mas eu digo eu como pessoa, como um professor Adolfo Clay, eu digo que esse não é o caminho. Ele é perigoso, não é o caminho. Entende? Então, assim, é complicado, cara. É complicado, porque você vai ter aqueles que vão parasitar o adventismo e é complicado. E eu me indigno com isso. Eu fico indignado com essa situação. Mas eu vou fazer o quê? É a vida, cara. Ah, mas tem adventista que vai comprar o canal do cara e vamos fazer o quê? Nós não podemos fazer nada. É só seguir nossa vida, né? E aquilo, né? Tem um velho ditado que diz assim: a árvore que dá fruto leva pedrada. A árvore que dá fruto leva pedrada. Você acha que hoje eu tive que cortar um pé de banana? Minha esposa pediu. Eu cortei, você acha? Eu tive que matar o pé, né? Por que o pé morreu? Porque ele deu fruto. Então, é isso. Eu só quero que você que acompanha canais apologéticos pense nisso. Opa, esse cara aqui ele tá querendo falar profundamente do adventismo ou ele só tá parasitando?
Quando foi a última vez que algum canal apologético mencionou o Tratado de Teologia Adventista? Mencionou as 28 crenças. Mencionou um grande teólogo de renome. Mencionou um teólogo que é desconhecido. Não, pra que isso? Citamos Rodrigo Silva, Leandro Quadros. Por quê? Por que muitos ainda falam um pouco, evitam falar de Sérgio Monteiro? Correm dele, né? E tem uma galera que corre dele. Por quê? Porque o Sérgio Monteiro, ele não é grande. Ele é grande pela influência que ele gerou, mas o canal dele tem 18 mil inscritos, ele não posta vídeo toda semana. Mas se o Sérgio Monteiro tivesse 100 mil inscritos, você ia ver um monte de gente caindo de pau nele. Parasitando. Eu, sinceramente, fico triste com isso. Eu tenho um conhecido meu que o canal dele bateu 100 mil inscritos. Sabe como? Falando de adventismo, né? Falando de adventismo. É claro que ele não fala mal, mas ele parasitou o adventismo para crescer o canal dele. E eu já vi vários outros canais fazendo usando a mesma estratégia. Então, essa é a realidade. Precisa ser alguém coerente para dizer isso? Não, basta ser um pirata, um tapa-olho. Não estou sem tapa-olho aqui, mas basta ser um pirata para enxergar isso. Não precisa ser muito inteligente. Só isso, só observar o fato. Beleza? Um abraço a todos, tamo junto no campo de batalha. Se gostou desse vídeo, deixa a sua doação, ajuda a gente a fazer pirataria e nós vamos tocar o terror. Não estou dizendo que eu não vou ficar indignado, que eu vou ficar indignado várias vezes. Mas quando eu vou produzir um conteúdo, eu penso muito bem nisso. Eu preciso fazer esse conteúdo porque essa pessoa disse isso mesmo, porque ela crê nisso, ou porque eu preciso de visualizações. Bom, eu posso fazer muita visualização produzindo outro tipo de conteúdo. Ah, mas nós precisamos informar as pessoas. Não, você só está às vezes apagando fogo com gasolina. Às vezes está apagando fogo com gasolina. E assim vai. Um abraço, tamo junto. Qualquer dia eu falo sobre isso, beleza? Sobre apagar fogo com gasolina. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.